Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um estudo da semana. E o estudo dessa semana é a igreja no modo missão. Bom, eu ainda não tinha um canal quando teve uma lição onde o tema era igreja em modo missão. Ela tinha uma capa azul, se eu não me engano. Mas eu me lembro um pouco assim da lição e eu achei bem legal ter trazido aqui esse tema, a igreja no modo missão, porque também está completamente relacionado à mensagem da cruz. A cruz ela existiu com um propósito e esse propósito é o que nós vamos estudar um pouquinho mais nessa semana. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. Esses dois versículos foram o texto base aqui dessa lição. Entender a partir do livro de Atos dos Apóstolos como a igreja surgiu, se desenvolveu e cumpriu a sua missão. Esse é o objetivo dessa lição dessa semana, que é a de número 11. Essa lição também está muito interessante e, bom, ela está focando bastante no livro de Atos, que foi ali onde como se desse o começo da igreja que nós conhecemos hoje, né? Dessa reunião de pessoas, esse conjunto de membros aonde estão cumprindo uma missão. Até o tema da lição é a igreja no modo missão. Então, com isso, nós entendemos que a igreja ela tem uma missão. Desde o início, a igreja tem essa missão. Então, vamos lá para o primeiro tópico. A igreja é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Então, a igreja, ela foi uma promessa do próprio Jesus. Vamos ler agora um texto aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Versículo 19. Eu darei a você as chaves dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, olha, aqui no verso 18, Jesus já estava fazendo uma promessa de que ele iria edificar a sua igreja. E eu achei muito interessante que no verso 19 ele já nos disse qual era a nossa responsabilidade. Ele já mostrou ali o tamanho da responsabilidade que nós como igreja iríamos carregar. Que aqui ele fala: a vocês eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. E tudo o que nós desligarmos aqui na terra será desligado lá nos céus. Então é uma responsabilidade da igreja. Aqui Jesus ele já fez a promessa, mas ele também já falou: olha, é essa responsabilidade que vocês vão ter. É esse o trabalho que vocês vão ter. Então ele já deixou aqui tudo bem claro pra gente. E isso nos mostra que a cruz, ela fez muito além do que salvar pessoas individualmente, né? Até na lição tá falando isso. Mas é porque quando a gente pensa que a cruz me salvou, a cruz me salvou, a cruz te salvou individualmente, já é algo muito grande, é algo grandioso, já é algo maravilhoso. Mas Jesus também foi aquela cruz para que a igreja surgisse, para que este corpo surgisse, para que então nós possamos proclamar a palavra de Deus, para que então nós tenhamos as chaves do reino dos céus, para que nós possamos ligar coisas aqui na terra que ligarão no céu, para que nós pudéssemos desligar coisas aqui na terra que seria desligado ali no céu. Aqui na lição tem uma frase assim: eis a diferença da Igreja de Jesus para outras reuniões. Ela contém a presença e o poder do Espírito Santo. Quando Jesus ele fez a promessa de que ele iria edificar a igreja, ele também nos disse como isso iria acontecer, que se encontra aqui em Lucas. Abra sua Bíblia aí em Lucas 24, a partir do verso 45, que eu vou estar lendo. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento
para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E agora fique atento aqui no verso 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus ele já tinha feito a promessa sobre a igreja e aqui ele já estava dizendo que fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora, se nós formos lá para Atos 1:8, vamos continuar aqui. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então aqui novamente o Espírito Santo ele seria derramado sobre nós para que nós proclamássemos a palavra de Deus. Então aqui já está mais do que explícita a missão da igreja, que é ser revestida do poder do Espírito Santo e proclamar a palavra de Deus. E aqui onde se cumpriu, que eu acredito que você já deva ter pelo menos ouvido falar sobre Atos 2, seja lá na música, né, ou seja aqui na palavra mesmo, que é Atos 2, do verso 1 ao verso 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui nesse primeiro versículo, nós já podemos ver que estavam todos obedecendo a Jesus. Porque Jesus falou, fiquem todos reunidos na cidade, até que desça sobre vocês o poder do alto. E aqui eles já estavam obedecendo a Jesus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aqui eles obedeceram ao Senhor Jesus. Eles obedeceram, eles ficaram lá até serem revestidos do poder do alto. E a promessa se cumpriu. A igreja foi estabelecida e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então saiba que a igreja ela é diferente de outras comunhões. A igreja ela deve ser diferente de outras reuniões, de outros lugares onde pessoas estão juntas, porque ela tem a presença total do Espírito Santo, porque ela tem o revestimento do poder do Espírito Santo e com um objetivo que é proclamar a verdade, proclamar a palavra de Deus. Agora vamos aqui para o segundo tópico. A igreja é a proclamadora da obra de Jesus. A igreja é proclamadora da obra de Jesus. Então, é isso que nós devemos fazer, falar sobre a mensagem da cruz. Nós devemos falar sobre a obra de Jesus, sobre tudo o que o Senhor fez por nós. Vamos aqui abrir em Atos 5:42. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, todos os dias, essas pessoas se reuniam, seja em qualquer lugar. Aqui para mim está explícito que ela falou em qualquer lugar, seja no templo e de casa em casa. Eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Eles não deixavam um dia passar, não deixavam um lugar passar. Onde quer que eles fossem, onde quer que eles estivessem, eles falavam que Jesus é o Cristo. E agora vamos aqui em Atos 8:4. Capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E aí, você tem feito isso? Algo muito interessante que está aqui na lição. Os cultos, os relacionamentos, o trabalho e os outros afazeres eram vistos como oportunidades para proclamarem o Evangelho. Essa igreja aqui, essas pessoas aqui, elas não perdiam tempo
qualquer oportunidade era uma oportunidade de pregar o evangelho, era uma oportunidade de fazer evangelismo, era uma oportunidade de falar de Jesus. Não importava o que fosse, não importava a festa que fosse, a reunião que fosse, o encontro que fosse, eles queriam falar de Jesus. Não importava se era verão, inverno, primavera, eles queriam falar de Jesus, eles falavam de Jesus. Em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em todo lugar onde eles estivessem, eles falavam sobre Jesus, eles falavam sobre a obra de Jesus. E é assim que nós devemos ser tão íntimos do Senhor, nós devemos ser tão cheios do Espírito Santo, que onde quer que nós estejamos, nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos contar as obras de Jesus, nós vamos falar o quão bom Ele é, nós vamos falar sobre as grandezas que Ele tem, as coisas boas que Ele faz por nós. É aqui que nós devemos investir o nosso tempo, aproveitar todas as oportunidades, seja no trabalho, na rua, em uma conversa, por WhatsApp, por Instagram, enfim, não perca tempo. Fale de Jesus, use essas igrejas, use essas pessoas que estão aqui na palavra como bons exemplos. Eles, aqui em 8,4 diz, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, aonde quer que eles fossem enviados, aonde quer que eles fossem colocados, eles pregavam a palavra do Senhor. E é isso que o mundo precisa, de pessoas que estão dispostas a pregar sobre Jesus, a falar sobre Jesus, aonde quer que elas estejam. Agora, o terceiro tópico, que é a igreja é o corpo de Jesus. E quando nós falamos que a igreja é o corpo de Jesus, nós não podemos deixar de ler 1 Coríntios 12:12, e eu vou ler alguns versículos em diante também. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então aqui já fala que a igreja é o corpo de Jesus e cada um de nós tem uma função, cada um de nós complementa uma coisa, e é por isso que todos devem trabalhar. Muitas vezes nós temos uma igreja onde sempre as mesmas pessoas trabalham, mas aqui quando nós refletimos na palavra, nós vemos que nós somos um corpo, e se um órgão do nosso corpo para de trabalhar, todos os outros sofrem. Às vezes pode ser só o dedinho do pé, mas aquilo ali vai afetar o seu equilíbrio, vai afetar outras coisas, porque todo o corpo é importante. Todo o corpo precisa estar trabalhando para que ele se mova, para que ele cresça, para que ele evolua. Então, se você está parado aí, lembre-se que você também deve trabalhar na sua igreja, você deve estar ali disposto, com um coração alegre por trabalhar para Jesus, porque essa foi a missão que Ele deu para nós. Essa foi a missão, nós podemos fazer parte de algo que Jesus planejou. Tem algo melhor do que isso, do que participar de algo que o próprio Jesus já disse, o próprio Jesus já prometeu, e nós estamos aqui hoje fazendo parte disso? Então, para que tudo funcione bem, todos nós precisamos estar trabalhando. E agora eu vou aqui para a parte que é conferindo no Antigo Testamento. Eu acho muito interessante essas partes onde comparam e que provam que a Bíblia ela sempre fala a mesma coisa, do início ao fim. Aqui está escrito: Israel e a igreja foram criadas por causa da missão. Ambos receberam o compromisso de manifestar a glória de Deus aos outros. Inclusive, por conta da falha de Israel é que a igreja assumiu o protagonismo. A nação de Israel, ela foi escolhida e separada, assim como a igreja, ela foi escolhida e separada como o corpo de Cristo. Nós temos uma missão, que é proclamar a mensagem da cruz. Em todas as épocas, seja por meio de Israel no Antigo Testamento ou pela Igreja no Novo, o Senhor deseja que os seus filhos o sirvam na companhia de outras pessoas e anunciem a sua glória. Tanto Israel quanto a Igreja foram chamados para o modo missão.
Aqui já mostra que desde o Antigo Testamento o Senhor tinha um plano que era um conjunto de pessoas falando sobre Jesus, proclamando a palavra de Deus, para que outros ouvissem e estivessem juntos, sabe? Desde Israel, que era uma nação separada, agora nós temos a igreja, que é um corpo separado por Cristo. Isso é muito maravilhoso. E agora aqui no Aplicando ao Cotidiano, só o título já explica tudo. Comprometa-se com a igreja e com a missão que ela recebeu. Comprometa-se com a sua igreja. Eu não sei qual é a sua igreja, não sei aonde é a sua igreja local, mas aqui está sendo claro. Comprometa-se com a sua igreja e com a missão que ela recebeu. E não é apenas a sua igreja local, igual eu falei agora, mas é com a igreja de Cristo. Se comprometa com isso, se comprometa com ler a palavra, entender o que é esta igreja, o que ela deve fazer. Se comprometa com essa missão que nós recebemos, que é falar de Jesus, que é proclamar a verdade de Jesus, que é falar da mensagem da cruz, que é falar o quanto ele nos salvou e o quanto ele mudou a nossa história. E agora, indo para a parte final, que é o desafio semanal, vamos fazer uma leitura. No livro de Apocalipse, a igreja é comparada como um castiçal de ouro. Apocalipse 1:20. Eu vou abrir aqui. Apocalipse 1:20. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Uma das razões é para revelar o quanto Deus a considera preciosa. Se o Senhor enxerga a igreja deste modo, não podemos vê-la de maneira diferente. Precisamos valorizá-la, pois a comunhão com os irmãos é uma dádiva do Senhor. Testemunhe esta verdade com pessoas que não congregam. Elas precisam saber que Deus também a chamou para fazer parte do seu povo. Irmãos, isso aqui é muito legal, porque aqui está falando, compartilhe com pessoas que não vão à igreja o quão bom é ir à igreja, sabe? O quão bom é fazer parte da missão de Jesus. E, sendo sinceros, quantas vezes você já falou mal da sua igreja local? Quantas vezes você já não estava aí desabafando, dizendo quão é difícil conviver ali com ela? Quantas vezes você já postou que quanto é difícil estar lá na igreja? E, nossa, isso é um erro muito grave nosso. Porque quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós. Nós que estamos seguindo a Jesus, nós somos a igreja, nós fazemos parte dessa missão. E se a igreja não está dando certo, nós devemos primeiramente olhar para nós. Será que eu estou trabalhando? Será que eu estou fazendo parte desse corpo o suficiente para que essa igreja cresça e evolua? Sabe, será que eu estou orando ao Senhor? Será que eu estou buscando ao Senhor de uma forma que Ele vá me instruir no que eu devo fazer? Não é fácil conviver com pessoas, todo mundo sabe disso, porque nós somos difíceis, sabe? Você é uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa difícil. Cada um de nós tem uma opinião, um gosto, e é normal ter essas divergências, é comum. Não tem como a gente não ter essas divergências se nós somos pessoas diferentes umas das outras. Mas em todos os lugares é assim. Nós não deixamos de ir à escola, nós não deixamos de ir ao trabalho, nós não deixamos de ir à faculdade só porque tem pessoas difíceis lá. Mas muitas vezes nós queremos deixar de estar na casa do Senhor. Nós não deixamos de fazer o nosso trabalho porque nós sabemos que é aquilo que garante o nosso salário no final do mês. Mas quantas vezes nós deixamos de fazer o trabalho na casa do Senhor só porque nós não recebemos nenhuma recompensa? Sabe, irmãos, a recompensa que nós recebemos do Senhor Jesus vale muito mais do que um salário no fim do mês. É a vida eterna. E, é claro, você não deve fazer as coisas na igreja só porque você quer ser salvo, até porque nós aprendemos na lição passada que você não é salvo por obras. Mas essa é uma forma de expressar a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Por tudo que Jesus fez, tudo que Jesus entregou por você. Jesus, Ele entregou o corpo dele em carne por você, ele sofreu por você.
E você agora só precisa trabalhar para Ele, você só precisa servir uns aos outros. E, irmãos, o quanto é bom quando nós estamos ali sendo moldados por Deus, quando Deus ele passa a nos dar um coração verdadeiro, um coração sensível, e nós estamos ali ajudando uns aos outros, nós vemos pequenos passos caminhar, como se fosse você ver uma criança começando a andar, você acompanhar o processo de fé de alguém, você vê ela sendo ali, começando a conhecer Jesus, depois ela começando a ter intimidade com Deus, depois ela começando a pregar a palavra de Deus. É muito lindo ver isso, é muito bom acompanhar esse processo, porque nós sabemos que um dia nós também já fomos assim. Um dia nós não conhecíamos Jesus verdadeiramente e agora nós estamos ali caminhando ao lado dele, tendo um relacionamento com ele. Então, sabe, eu sei que não é fácil, mas ore ao Senhor, peça por ajuda para ele, sabe, peça para ele os olhos de amor que ele tem, para que você consiga olhar para outras pessoas com mais amor, para que você consiga ter um coração mais paciente, sabe, porque todos nós somos um corpo de Cristo, todos nós somos encarregados dessa missão. Então vamos proclamar a palavra de Deus. E agora, para finalizar, vamos para a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, como é bom estudar a Tua palavra, como é bom estar em Tua presença, Deus. Como é bom, Pai, ir à Tua casa. Como é bom, Pai, estar ali, Deus, junto com os meus irmãos, podendo adorar ao Senhor em um só propósito, todos reunidos ali, apenas para adorar e exaltar o Teu nome. Pai, nós estamos ali para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua palavra, para refletir na Bíblia, para cantar louvores que enaltecem a Tua grandeza, Pai, para que nós possamos proclamar a Tua palavra, Deus. Nós somos chamados, Deus, para uma missão. Nós somos chamados, Pai, para levar a Tua palavra, Deus, por onde quer que nós fôssemos, Jesus. Que o nosso coração, Pai, seja como o coração daquelas pessoas, Deus, que estavam ali sinceramente servindo, que estavam ali, Deus, sinceramente proclamando a Tua palavra, falando do Teu amor e falando que Jesus é o Cristo. Que onde quer que nós estejamos passando, que nós possamos levar a Tua verdade, que nós possamos levar a Tua palavra, Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa, Deus, que está ouvindo ou assistindo, Deus. Coloca nela, Pai, um coração de carne, Senhor Jesus. Coloca nela, Pai, um coração, Deus, sensível, assim como o teu, Senhor Jesus. Coloca nela, Pai, olhos, Deus, que enxergam como o Senhor enxerga, com amor, Pai, com misericórdia, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, todos nós, ser mais amáveis, que todos nós, Pai, estejamos trabalhando, Pai, em um único foco, que é servir ao Senhor de todo o coração, que é servir ao Senhor com amor, que é estar em tua casa com alegria, louvando ao Senhor com cânticos alegres, seja dançando, seja cantando, seja pregando a tua palavra, seja lendo um versículo, que tudo, Pai, engrandeça o teu santo nome, que nós possamos sempre proclamar a tua palavra, Pai, que nós possamos sempre, Deus, ser usados, Pai, como vasos de barro em tuas mãos, Pai, cheios do teu Espírito Santo, que nós possamos aí ir por aí, nos quatro cantos da terra, Pai, proclamando a tua palavra, falando do teu amor e declarando que Jesus é o Cristo. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.